Bom dia, boa tarde, terceiro ano. Vou explicar para vocês agora a atividade de história, que começa na página 206, finalzinho da página. Até aqui nós já fizemos, já respondemos na última aula, que foi uma live, e aí agora eu vou explicar essa próxima matéria que continua falando sobre memória, e agora vai falar sobre memória individual e coletiva. Você consegue guardar todas as lembranças do que aconteceu na sua vida desde o dia do seu nascimento até hoje? Será que seus familiares conseguem se recordar de todos os momentos que viveram com você? Todo dia? Para saber mais sobre a memória, vamos conhecer a história de Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Ele é uma criança que mora ao lado de um asilo, ou seja, uma casa em que vivem vários idosos. Passando aqui para a página 207 agora. Guilherme Augusto gostava de visitá-los para ouvir-los contar histórias ou simplesmente ajudá-los quando precisavam de algo. Havia uma idosa de quem Guilherme Augusto gostava muito, Dona Antônia. Guilherme e Dona Antônia aqui, ó. Ela estava perdendo a memória e o menino queria ajudá-la. Mas ele não sabia o que era memória, então decidiu investigar para descobrir como poderia ajudar Dona Antônia. Saiu perguntando a todos o que era memória. Depois de conversar com seus amigos, idosos e sua família, Guilherme Augusto descobriu que a memória é o conjunto das nossas lembranças. Ele então decidiu reunir vários objetos que pudessem ajudar a Dona Antônia a recuperar as lembranças que ela havia perdido. Guilherme Augusto foi visitar a Dona Antônia e deu a ela, uma por uma, cada coisa de sua cesta. Que criança adorável que me traz essas coisas maravilhosas, pensou Dona Antônia. E então ela começou a se lembrar. Ela encostou uma concha no ouvido e lembrou da vez que tinha ido à praia de bonde há muito tempo e como sentira calor com suas botas de amarrar. Ela pegou a medalha e lembrou com tristeza de seu irmão mais velho que havia ido para a guerra e que nunca voltou. Ela jogou a bola de futebol para Guilherme Augusto e lembrou do dia em que se conheceram e de todos os segredos que haviam compartilhado. Olha que legal. E aqui tem uma questão. Guilherme Augusto reuniu uma série de objetos para ajudar Dona Antônia a recuperar algumas lembranças. Na sua opinião, é possível afirmar que esses objetos fazem parte da memória da senhora? Por quê? Às vezes você vive uma situação e ali naquele momento você ganha alguma coisa. E toda vez que você olha para aquele objeto, você lembra da situação. Então, aqui você vai dizer a sua opinião. Na minha opinião, opinião de Michele, eu acho certo afirmar que alguns objetos nos ajudam a lembrar de algumas situações, de alguns momentos, né? Então, você vai escrever aí se sim, não e por quê. No caso daqui da senhora, da Dona Antônia, os objetos ajudaram ela a lembrar, né? Ajudaram a lembrar de situações que ela tinha esquecido. Página 208. Você possui algum objeto que faz lembrar de alguma situação vivida? Se sim, que objeto? De que você se lembra? Eu tenho um roupão, um hobby que eu ganhei no dia do aniversário, que eu fui para o salão ter um dia de princesa. Eu sei que algumas meninas têm alguns objetos assim, né? Eu tenho uma blusa, uma que eu ganhei num jogo de futebol, uma medalha que você ganhou de alguma competição. Tem algum objeto especial que faz você lembrar de algum momento, de alguma situação? Você vai escrever aqui. Vamos continuar. Para Dona Antônia, o contato com determinados objetos ajudou a resgatar a lembrança que fazem parte de sua memória. Como essas lembranças são particulares de Dona Antônia, podemos dizer que elas fazem parte da memória individual, aquilo que ela viveu. Além da memória individual, existe a memória coletiva.
A memória coletiva é desenvolvida com base nas vivências de um grupo, ou seja, são lembranças compartilhadas por um grande número de pessoas, que muitas vezes transmitem essas lembranças para seus filhos e netos. Assim, é possível afirmar que os monumentos instalados em lugares públicos são uma forma de valorizar a memória coletiva. Então, às vezes, numa praça, existem alguns monumentos com o objetivo de lembrar as pessoas desse fato, né? Às vezes, de uma pessoa. Essa escultura aqui, tem a legenda aqui do lado, ó. Ela é uma escultura de Zumbi dos Palmares. Esse monumento foi instalado lá na Bahia, em Salvador, em homenagem à luta dos negros contra a escravidão. Nós já falamos sobre isso, eu já falei outras vezes, né? Zumbi foi o líder do maior quilombo que existiu no Brasil. O que é quilombo? Vamos refrescar nossa memória. Quilombo eram comunidades que os escravos que fugiam das fazendas, eles se organizavam, né, escondido, porque eles poderiam ser capturados. E aí o nome dessas comunidades que eles se reuniam era quilombo. E o quilombo mais conhecido do Brasil foi o quilombo dos Palmares. Por isso que fala Zumbi dos Palmares, que Palmares era o nome do quilombo. E ele, então, foi ele o líder desse quilombo, que foi um marco na resistência aí dos negros à escravidão no Brasil. Então, faz parte da memória coletiva. Todos precisam saber, todos precisam lembrar, né, refletir sobre isso, para que, né, todas as pessoas tenham consciência do que aconteceu, para que isso não volte a acontecer. Aqui embaixo, no final da página 208, tem a sugestão que, para saber mais sobre alguns monumentos brasileiros, acesse o link da revista Ciência Hoje das Crianças. E aqui tem o link disponível para você entrar aí, para você saber um pouquinho mais sobre monumentos. Eu não sei se você já viu em alguma praça, algum monumento, né, uma homenagem igual essa aqui a Zumbi, a alguma outra pessoa, mas fica aí a dica para você, certinho? Então, nessa matéria, são 2 perguntas apenas, tá? Essa daqui, na sua opinião, é possível afirmar que esses objetos fazem parte da senhora? Não, tem que responder sim ou não e explicar por quê, tá? E depois, você possui algum objeto que faz lembrar de alguma situação vivida? E aí você vai colocar. Às vezes é um brinquedo, às vezes é uma roupa, às vezes é uma cartinha, às vezes pode ser até uma pedra, às vezes, não sei, depende muito. Então, você vai dizer se você tem algum objeto especial, assim, que faz lembrar você de alguma situação e qual foi essa situação. Você vai explicar. Certinho, meninos?